Você ouvirá agora uma mensagem do Ministério Mevan Gravataí. Abra o seu coração. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz, pelo convite do pastor Luciano. Ele está aqui ministrando e me ajuda aí, irmão. Quando eu começar a gritar, tu baixa, tá? Já eu começo a gritar aqui. A emoção toma conta do coração e enfim, irmãos, eu estou feliz por estar aqui na igreja e nessa comunhão com os irmãos, de poder trazer assim um pouco o que Deus tem falado comigo a respeito de muitas coisas que a gente tem vivido. E esse ano nós também estamos em primícias lá, mas é um pouco diferente. Estamos em casa com as primícias. Então toda noite a gente tem um culto familiar, onde a gente decidiu então fazer uma primícias com a família. E dentro disso tudo, irmãos, Deus, pela sua misericórdia, Ele vem muito forte em nossas vidas, porque Ele se move conforme a gente também se move em favor dEle. E desde o início do ano, quando a gente passou a virada do ano lá na igreja, Deus tem me dado uma palavra muito forte no meu coração, que é para nós. Quando eu digo nós, eu e a minha casa em primeiro lugar, e o restante dos irmãos, voltar ao primeiro amor, voltar para as coisas simples de Deus, voltar a ouvir Ele como Ele sempre desejou que a gente ouvisse Ele. E dentro desses primeiros dias do ano, Deus tem se movido muito em mim e ministrando muito forte a respeito disso. E quero dizer para os irmãos que eu estou assim com um sentimento de muita responsabilidade por estar aqui, porque trazer algo assim, irmãos, é muita responsabilidade na vida de um homem ou de uma mulher, quando a gente se refere à palavra de Deus. Então eu pedi para Deus hoje, Pai, o que Tu deseja que eu fale, que eu manifeste lá? E no meu devocional do dia hoje, Ele me trouxe uma palavra assim, irmãos, que em primeiro lugar é para mim, tá? E depois é para nós todos aqui que eu quero compartilhar. Aí quero dizer para os irmãos que eu tenho um grande tremor e temor de trazer algo tão importante para a igreja hoje, que é o quinto dia hoje, pastor? O sexto dia hoje da primícia. Então é muito relevante. Eu quero pedir que seja só o Espírito Santo gerado aqui em mim, irmãos, que minha boca confesse só aquilo que Deus tem colocado, que não seja nada da minha carne, nada da minha mente humana, nada da minha vontade, e que seja só a ação de Deus aqui em nossas vidas, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Como é bom estar aqui, Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Obrigado, Senhor, por esses dias que o Senhor tem nos dado, meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Marlon, fica aí pertinho, tá, Marlon? Porque eu daqui um pouco enlouqueço aqui. Tu me ajuda, tá?
Os irmãos que me acompanham lá, os meninos lá de Três Coroas, né, já me conhecem bem. Eu nem falei que era eu que ia pregar, né, irmãos? Porque senão eu acho que eles não andariam tão longe para vir. Então eu fiquei quietinho, né, irmãos? Eu vou fazer uma surpresa para eles lá. Só eu sei, né? Senão eles não iam gastar gasolina vindo tão longe, irmãos. Então eu fiquei quietinho e disse: vamos lá que vocês vão ministrar um louvor. E daí eles, né, vieram com toda a empolgação de estar aqui com os irmãos. E eu fiquei quietinho, né, irmãos? Não disse para ninguém. E agora eu estou confessando, então. Porque não é fácil, irmãos. Só Deus sabe tudo que Deus tem gerado, né, irmãos? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 2. Diz assim: ouve, ó céus, preste atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé, o Senhor: criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. Verso 3: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não agem com sabedoria. O meu próprio povo não agem com sabedoria. Amém. Só daí. Eu quero orar ainda com vocês, amém? Eu quero ir soltando os top devagarzinho, amém, irmãos? Você já ganhou um presente e você foi desamarrando assim o top? Eu quero que Deus nessa noite vá desamarrando os tops bem devagarinho, para você entender o que Ele tem dentro de uma caixa, como uma surpresa. Amém? Pai, nós te entronizamos aqui, Pai. Já adoramos o Teu nome, já cantamos, meu Pai, já falamos, já rimos, já nos alegramos, meu Pai. Mas nada disso, Pai, seria relevante se a Tua presença não estivesse aqui, meu Pai. E eu quero glorificar o Senhor pela Tua presença neste lugar, Senhor. Porque, como disse o pastor Luciano, a Tua presença não estava aqui quando nós chegamos. Nós a trouxemos, porque nós carregamos ela, meu Pai. Pai, eu quero Te glorificar, porque o Senhor tem sido fiel em todas as coisas, meu Pai. Tu tens sido amigo, Tu tens sido companheiro, Tu tens sido misericordioso, Tu tens nos ajuntado do chão, meu Pai, e colocado no Seu colo, nos dado, Senhor, entendimento, para compreender, Senhor Jesus, o Teu desejo aqui essa noite. Que não seja o desejo do homem, mas seja o Teu desejo. Pai, nós nos submetemos o Teu senhorio aqui, meu Pai. Nós nos submetemos para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Nos dirige, meu Pai. Nos dá direção, Pai, dentro da Tua vontade, dentro daquilo que o Senhor já preparou, meu Deus, antes mesmo que nós nascesse, meu Pai. Isso já estava destinado, meu Pai, que nós estaríamos aqui um dia, Deus. Então, Deus, nós queremos simplesmente
dizer Abba, Pai, e que a tua vontade seja feita em nossos corações. E a igreja diz amém. Irmãos, essa palavra aqui é uma palavra para nós, amém? Ela não é uma palavra para um convertido que chegou agora nesse culto. Essa palavra aqui é para mim, para você, que se dissermos igreja, tá? Isaías foi um profeta que Deus levantou, irmãos, para profetizar, e ele está profetizando para o reino de Judá aqui, onde ele começa dizendo que os céus e a terra sejam testemunha, porque o povo de Judá tinha abandonado Deus. E é muito sério, irmãos, quando a gente está falando nos nossos dias a respeito de igreja entronizada dentro da vontade de Deus. E o profeta, irmãos, nesse capítulo de 1 aqui, e o verso 2 e o 3 que lemos, ele fala a respeito que aquele povo, irmãos, que Deus gerou como filho, que Deus o criou, que Deus o desenvolveu, já não é mais filhos obedientes, já não são mais filhos que temem o seu pai, já não são mais filhos que amam estar na companhia de seu pai, já não são mais filhos que dão alegria para o seu pai, são filhos que estão totalmente rebeldes à vontade do seu pai. E a gente sabe como pai que como dói quando um filho se torna rebelde, como dói quando a gente vê um filho, uma filha sendo rebelde dentro da nossa própria casa, dentro da nossa paternidade. E Deus está aqui chamando a atenção do reino de Judá e falando para que eles já saíram totalmente da posição da onde Deus, o Pai, gostaria de ver o seu filho. Tanto é que ele usa, irmãos, 2 exemplos de 2 animais. Ele usa um exemplo de um boi e usa outro exemplo de um jumento. E mais para frente eu vou explicar o porquê que Deus usou esse exemplo. Mas eu quero me deter, irmãos, agora um pouquinho nessa paternidade que nós tornamos rebeldes para o nosso pai, mesmo estando dentro da sua casa, mesmo estando dentro das coisas de Deus. Muitas vezes nós somos filhos rebeldes, porque o nosso coração não deseja fortemente as coisas de Deus. É uma luta, irmãos, nós desejarmos as coisas de Deus. A nossa tendência é esquecermos daquilo que Deus fez em nossas vidas. A nossa mente, irmãos, ela tem uma mente curta quando se refere às coisas de Deus, porque senão a palavra de Deus, irmãos, não nos relatava o quanto Deus teve que se esforçar para trazer sempre o povo dele para o centro da vontade dele. E assim somos nós nos nossos dias de hoje. Deus ainda geme, Deus ainda luta com todas as suas forças para estar sempre nos trazendo para o centro da sua vontade. Porque a nossa tendência, irmãos, é nós levantarmos as nossas mãos, cantarmos, glorificarmos, mas quando nós saímos lá fora, parece que tudo já se foi, que só foi mais um culto, e nada de relevância nós conseguimos carregar, nada de relevância
conseguimos sustentar dentro de nós. Parece que o nosso ventre não segura mais as coisas de Deus. Parece que o nosso ventre, irmãos, não segura mais aquele amor, aquele carinho, aquela vontade, aquele desejo de somente exercer aquilo que Deus tem gerado e pedido de nós. Parece que o nosso ventre, irmãos, tem abortado toda a semente fértil que Deus tem lançado sobre nós, e acaba morrendo. Nós nos tornamos estéril quando nós pensamos e agimos como filhos de Deus, porque na maioria das vezes nós não temos sido filhos como Deus deseja que nós sejamos na íntegra. Na íntegra temos falhado, na íntegra temos cantado que venha o teu reino, mas só cantado, irmãos, porque não temos exercido, não temos feito, não temos andado como a palavra chama nós para andarmos, não temos andado como Deus deseja que nós andemos. Temos andado conforme nos convém, conforme é prazeroso fazer essa parte, daí nós andamos, sim, fizemos. Agora, quando nós temos que renunciar, quando nós temos que deixar, quando nós temos que abandonar, quando nós temos que dizer chega e dizer sim para a vontade do Pai, aí a gente para pensar: será que é viável? Será que isso vai nos trazer benefícios? Será que essas coisas serão reconhecidas por Deus? Será que Deus irá nos abençoar? Será? É muito forte, irmãos, quando a gente pensa que nós estamos sendo uma igreja relevante, porque eu não tenho sido uma igreja relevante, porque eu confesso para os irmãos que muitas das vezes eu sou muito estéril, eu não consigo produzir e fazer nascer aquilo que Deus gera em mim. Eu não consigo, irmãos, porque chega num determinado limite do desafio, eu não consigo. Eu digo para Deus: Pai, eu não vou conseguir, e aquilo acaba morrendo dentro de mim, porque eu libero a morte dentro daquilo que Deus quer que eu faça. Eu sou a pessoa que mato os sonhos de Deus, eu sou a pessoa que mato a semente que Deus plantou dentro de mim, porque eu sou o primeiro a não acreditar naquilo que Deus chamou para fazer. Eu sou o primeiro a abandonar as coisas de Deus. Eu sou o primeiro a recuar quando Deus diz para mim ficar ou ir avante, porque onde nós lemos, o povo de Judá tinha abandonado, quebrado a aliança. Isaías estava ali para profetizar, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se lembrasse das coisas de Deus, para que o povo viesse, irmãos, a entender que andar com Deus é melhor do que renunciar. Deus, nos capítulos adiante, ele chega a renunciar aos seus cultos, irmãos. Deus diz: para que mais culto? Se eu não tenho aceito as suas ofertas, se eu não tenho aceito o que vocês têm feito, se eu não tenho aceito nada que vocês têm trazido, porque vocês estão sendo hipócritas. Irmãos, muitas das vezes eu vou para a igreja somente de corpo, porque o meu coração, irmãos, ficou não sei aonde. Eu vou porque eu tenho compromisso, porque eu sou o pastor local, que eu tenho que abrir a igreja, que eu tenho que varrer, porque eu tenho que ver se os instrumentos, o banheiro está em ordem. Mas a verdadeira adoração, a verdadeira chamada, a verdadeira intimidade que Deus me chama para ter com Ele, se tornou algo tão banal, se tornou algo tão comum, que aquilo não me atrai mais. As coisas, irmãos, de Deus têm sido tão banais, tão incomuns dentro do próprio povo de Deus, que parece que nós só viemos mais para uma reunião,
parece mais uma reunião, parece mais onde nós vamos trocar ideias e ver uns aos outros, do que ter o verdadeiro sentido de amar a Deus e de nos arrepender de todo o pecado que nós temos gerado e de todas as consciências que temos sido vítimas nessa terra. Parece, irmãos, que nada passa, nada mudou. O ano vem, o ano vai, e a gente continua na mesma. E os nossos projetos só mudam de folha, mas não mudam de atitude. Porque a folha que você fez o projeto, talvez tem gente que faz projetos, né? Se perdeu, daí você teve que fazer uma nova folha. Esse povo, nesses dias Deus está descartando. Porque Deus quer um povo, irmãos, nesses últimos dias, que o busque em espírito e em verdade, que reconheça a sua natureza pecaminosa, que saiba bem quem Ele é, que nós sejamos bem humanos na presença de Deus, que nós não sejamos supermens e nem superfilhos, porque filhos, irmãos, falar de filho, irmãos, para quem é pai é fácil. Agora, quando a gente se refere a falar de filho para um solteiro que não teve seu filho ainda, parece que é meio complicado, mas é um amor tão grande, um amor tão gigante. E mesmo assim, irmãos, o amor de Deus é muito maior do que o amor de um pai para um filho aqui nessa terra. E Deus gerou em nós um desejo de nós nos amarmos como Ele nos amou. Deus gerou um desejo no coração dele e implantou em nós um desejo de nós amarmos como Ele nos amou. Mas a importância de amar está tão distante, irmãos, até nas cidades do interior. Se você pensa que numa cidade grande é difícil você amar porque não conhece, no interior é a mesma coisa. Mas tudo isso, irmãos, é mediante a Bíblia, porque nos últimos dias o amor se esfriaria, e a forma que se esfriaria dentro das coisas de Deus, dentro da casa de Deus. As pessoas não iam mais amar as coisas de Deus, as pessoas não iam tratar mais as coisas de Deus com amor, os seus filhos não amariam as coisas dele como Ele gostaria que nós amássemos. O Pai deseja que nós amemos as coisas dele, que nós nos envolvemos inteiramente nas coisas dele. Quando Isaías diz que o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o seu Criador, Deus está dizendo assim, irmãos, usando dois animais bem distintos um do outro, mas com muita sabedoria. Um jumento, irmãos, por natureza todo mundo sabe que é aquele animal teimoso, aquele animal invocado, aquele animal que, se você forçar ele vai recuar cada vez mais. Mas tem uma coisa no jumento, irmãos, que o faz mais inteligente até mesmo que nós que somos filhos de Deus. Ele sabe, irmãos, aonde o seu Criador vai sustentar ele todos os dias. E muitas das vezes, irmãos, nós como filhos não sabemos a fonte do nosso Pai, que quer depositar em nós o alimento de todos os dias espiritual, o alimento espiritual da nossa vida, em que Deus derrama sobre nós. E às vezes a gente fica tão atucanado com as lutas, com as provações, com as coisas, com as notícias, com tudo que nos envolve, e nós esquecemos, irmãos, perdemos para um jumento,
acabamos perdendo para um jumento, que o jumento, com toda a sua natureza, ele sabe que o seu Criador, de tardezinha, vai chegar no galpão e vai lá tratar ele, irmãos. E nós, irmãos, esquecemos dos feitos de Deus, abandonamos Deus. Quando as coisas vão de mal a pior, a primeira coisa, irmãos, é ligar por um irmão abençoado e pedir: ore por mim, irmão. E se esquecemos, irmão, que é só nós dobrarmos o joelho e Ele vai responder no mesmo momento. Se esquecemos, irmãos, de procurar nos consultarmos com a palavra dEle, que é o remédio e o pão diário dEle em nossas vidas. Se esquecemos, irmãos, de procurar, irmãos, coisas tão óbvias, tão claras. Por quê, irmãos? Isaías usa 2 animais: que a terra e os céus sejam testemunho, que até o jumento e o boi são melhor do que vocês. Irmãos, desculpa, eu não estou chamando ninguém aqui de jumento, tá? Nem de boi. Eu estou usando só um exemplo da palavra de Deus, que para mim serve. Muitas das vezes, irmãos, eu sou mais burro que um burro. Eu consigo ser mais burro do que um burro. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está dizendo: não faz isso. Eu vou lá e faço. Não vá lá, eu vou lá e faço. Deus está dizendo assim: ora mais, jejua mais. Eu vou dizer: Deus, para quê? Para que se nada melhora? Eu consigo ser, irmão, um filho tão teimoso. Eu consigo ser um filho tão rebelde, irmãos. Eu consigo ser um filho tão egoísta. Eu consigo ser um filho tão promíscuo, tão fora da vontade de Deus, que Deus, irmãos, só lamenta e chora por mim, porque Ele nada pode fazer. Se eu digo para Deus: Deus, eu não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha vontade, porque a minha vontade prevalece mais do que a tua vontade. É por isso que Judá caiu, irmãos. É por isso que Judá, irmãos, teve que ser arrancado do seu própria terra e levado em cativo, porque o povo, irmãos, escolheu ser mais rebelde do que um próprio animal, irmãos. Por isso, irmãos, que Deus, nesses últimos dias, Ele quer filhos, mas filhos, irmãos, de coração aberto, irmãos, para ouvir a voz dEle e entender no seu coração que é Deus falando e não é mais nada a não ser Deus dizendo: volta ao primeiro amor, volta para as coisas simples, volta para as coisas que eu tenho gerado na tua vida. Volta, volta à humildade, volta para a humildade, volta para a humildade. Será que é tão difícil nós olhamos, irmãos, tantas coisas e comentamos e falamos sobre pessoas que têm feito do Evangelho um meio de ganhar dinheiro, um meio de chegar aos poderes mais altos dessa terra, e a gente condena, fala, mas o que nós temos feito para isso parar? O que eu, como filho Juliano, que moro na cidade de Três Coroas, tenho feito para o meu pai ser honrado nas minhas atitudes, no meu conhecimento, na minha formação? O que eu tenho feito como igreja? O que eu tenho feito como reino?
O que eu tenho feito como reino que segue, reino que foi revelado? O que eu tenho sido? Não tenho sido nada. Não tenho sido relevante. A grande verdade é essa, irmãos. Porque uma pessoa relevante em Deus, irmãos, é uma pessoa, irmãos, que aos meus olhos ela está 24 horas envolvida plenamente e por inteiro com muitas vidas e afogada num sentimento: eu não aceito ver pessoas indo para o inferno. Eu acho que esse é o sentimento, irmãos, que está faltando em nós como igreja. Nós temos visto pessoas partirem, mas nós não nos incomodamos, porque não são pessoas próximas a nós, não são familiares. Mas e o sentimento, irmãos, que Deus gostaria que nós tivéssemos pelos próximos? E o sentimento da igreja que deixou de ir avante, porque se esqueceu das coisas do alto, porque se esqueceu, irmãos, que a função dela aqui é estabelecer e ser relevante, em que o Pai te gerou, te deu, te desenvolveu. Ele te desenvolveu. E para que Ele te desenvolveu? Para que Deus me desenvolveu, irmãos? Para mim ficar velhinho, com a bengalinha, irmãos, dizendo que Jesus é bom, que Deus é bom? Irmãos, sinceramente, isso não basta. Ele desenvolveu em mim, irmãos, uma característica para mim, irmãos, falar, para mim anunciar, para mim acusar, para mim dizer: isso aí não lhe convém, volta, reconhece. Ah, irmãos, como faz falta nos nossos dias profetas, irmãos, genuínos, que cheguem em nós, irmãos, e diga: não faça mais isso, volte ao primeiro amor, reconheça que tu engordou, que tu ficou alimentado demais de muitas coisas e não tem feito a minha vontade. Então é hora de tu entrar para o caminho da obediência, pelo caminho do jejum, da consagração, e manifestar algo que eu realmente me agrade. Como tem faltado, irmãos, nos nossos dias, pessoas que chamem para si o encargo que Deus quer dar. Como tem faltado nos nossos dias. Aleluia, Jesus. Isaías, irmãos, a história dele é linda, chega a ser poética, porque foi um dos profetas que teve que se submeter a muitas coisas que Deus pediu para ele. E com todo o respeito, irmãos, nós estamos num culto de primícias. Você está dando os 7 dias primeiro do ano para o Senhor. E deixa eu te perguntar, você só deu os cultos para o Senhor? Tu não deu mais nada? Tu não visitou ninguém? Tu não foi num hospital orar por ninguém? Tu não convidou ninguém para estar? O que você fez, além de prestar só 7 cultos para o Senhor? Será que isso não é muito
muito raso para nós, irmãos? Será que isso não é muito raso para mim? Ah, mas é tão difícil vir os primeiros 7 dias na igreja. Todo dia o culto, nossa, eu já estou cansado, porque nós viemos de uma virada de ano e tal. Será que isso tudo, irmãos, Deus já não está cansado de ouvir? Queixas, murmurações. Será que Deus não está cansado de ouvir de você, irmãos, a mesma oração? Será que a tua oração passa ano e passa ano, continua sempre a mesma? Você não muda de oração, eu não mudo de oração para Deus, porque nós já conhecemos Deus, nós já temos intimidade com Deus, então eu tenho o direito de sempre repetir as mesmas coisas para Deus. Eu quero te dizer, não. O teu Pai espera ouvir de você um novo vocabulário na tua boca nesse ano. Uma nova expectativa é gerada em Deus através da tua vida, esperando em você algo mudar em relação a Ele, não em relação aos homens, mas em relação a Ele. A Ele. Em relação a Ele. A Ele. Que reina e que vive, e que está esperando de mim, está esperando da minha família, está esperando da minha família uma atitude. Lá em casa eu sempre digo, olha, gurias, vocês têm que fazer mais do que eu, porque senão não teria sentido. Vocês nasceram na igreja, estão se criando na igreja, e se vocês não fizerem mais do que eu e a sua mãe, não terá sentido nenhum. E sabe qual é a tendência, irmãos? É de não fazer. É de não fazer. Às vezes eu tenho que chegar, o carvão tem que chegar, a cinza eu tenho que soprar, eu tenho que pegar o abanador e vai acender, para elas se tornarem aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus almejou, aquilo que Deus já tinha descrito que eu e a Betina daríamos na cidade de Três Coroas, irmãos. Há um fruto que Deus espera de vocês, irmãos, que cresça mais do que você, que dê mais sombra do que você, irmão, que atinja mais pessoas do que você, irmão. Deus não te dará filhos, irmãos, simplesmente para ficar na tua mesa. Deus te dará filho para invadir as nações, os estados, as cidades, as cadeias, os hospitais, irmãos, para uma revolução nessa última hora. Ah, Deus, é para isso. É para isso que a gente geme, é para isso que nós lutamos, é para isso que todos os dias nós choramos, nós gememos no pé da cama, dizendo: Deus, Deus, socorre-nos, porque nós temos promessas. Jesus, você tem promessas, eu tenho promessas. Mas as promessas, irmãos, elas não vêm e acontecem. Você tem que ir fazê-las. Aleluia. É como se você fosse nadar no oceano. Você tem que ir, você tem que dar braçadas, mergulhar, atacado por tubarões, atacado por bichos de alto mares, mas mesmo assim, você ir à frente, confiando que Deus está contigo, e que Deus será contigo, e que nada vai te abalar, nada vai te abalar. Aleluia. Não
tenha medo de perder o emprego. Não tenha medo, irmão, das coisas deste mundo, porque elas não podem tirar a tua salvação. Elas não podem te matar, porque você já está ligado na vida eterna, irmãos. Não tenha medo por causa do governo. Não tenha medo que você está na lista de quem vai para a rua nesse ano. Não tenha medo. Receba isso com gratidão da parte de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Deus sabe, tu conhece a palavra, tu entende a palavra, tu sabe das coisas de Deus, tu compreende as coisas de Deus. Oh, Jesus lindo, aleluia. Oh, Espírito Santo, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos por um instante, levante a tua mão e adore o Senhor em espírito, aleluia. Oh, Jesus, oh, meu Deus. Fique de pé comigo. Oh, Espírito de Deus. Precisa estar de noite, dia.
preciso estar. De noite, noite, dia. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar onde eu preciso estar. De noite, noite, dia. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar onde eu preciso estar. De noite, noite, dia. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar da minha habitação. Você Tu és o lugar onde eu Você e Deus. de noite, noite, dia. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar da minha habitação. Tu és o lugar onde eu preciso estar. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. De noite, noite, dia. Santo, 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 santo. Tu és a minha habitação. Tu és meu bem maior. Eu quero viver pra ti. Eu desejo viver sempre pra ti. Minha vida eu entrego totalmente a ti.